Oiê, a conversa de hoje é com a Tatiana Tabaque. A Tatiana é uma grande amiga que tem uma experiência no campo da educação bastante complementar ao meu, então eu sempre gosto de trocar ideias com ela, porque apesar das experiências de pontos de vista diferentes, a gente compartilha uma visão de educação que fomenta a autonomia do aluno, a curiosidade, a experimentação, a expressão verbal e também não verbal, que é isso que nos orienta na educação, na forma como a gente lida na nossa atuação profissional e também quando a gente analisa os discursos e as práticas que acontecem por aí. Então essa conversa foi muito rica sobre o papel e as diferentes funções que a escola ocupa na sociedade e como é que muitas vezes existem expectativas contraditórias que recaem ali, e aí como esse momento da pandemia traz tudo à tona. Acho sempre muito enriquecedor conversar com ela, eu espero que vocês gostem também da conversa. Eu aproveito para agradecer também o trabalho da Thaís Barreto pela edição, porque não foi fácil, a gente se atropelou um pouquinho durante a conversa e a gente tem um pouquinho de trabalho para Thaís. Mas ficou ótimo no final, acho que vocês vão gostar. Meu nome é Tatiana Tabaque, eu sou brasileira, mas eu vivo na Argentina agora. Eu sou formada em design, mas acho que eu nunca quis muito ser designer. Eu sempre procurei tive outros interesses, principalmente em relação à educação. E, inclusive, o meu projeto final da faculdade foi em relação à educação e tinha esse objetivo, né, de entender também as formas como o design podia entrar na educação e tal. Até que eu fiz um mestrado em 2010 em design, mas investigando as relações entre o design e a educação. E depois de 2 anos trabalhando mais um pouco, decidi deixar o design e vir para a Argentina atrás de um curso, que é um magistério público que eles oferecem aqui, dentro da rede pública, só que com uma metodologia alternativa. E isso me intrigou muito, porque eram escolas muito diferentes, mas muitas delas dentro do sistema público de educação argentina. Eu só conhecia metodologias alternativas em escolas privadas em geral, né? No Brasil eu também cheguei a ser professora universitária, então trabalhei também 5 anos na PUC como professora do curso de design. Então tenho várias inserções dentro da área de educação por vários lados, né? Desde a educação infantil e primária, que é o que eu trabalhava aqui na escola, até a educação universitária e outros tipos de cursos enfim, então eu acho que eu tenho uma visão mais ou menos ampla assim das possibilidades, né, da educação. Não, então é muito interessante. Eu também, né, tenho falado sobre educação dessa forma super ampla. Né, alguns dos meus vídeos são mais focados na questão de como deveria ser a relação das famílias com as escolas, com criança de pré-escola, que ainda é muito dependente dos adultos, ou pelo menos são vistas dessa forma, né? E até alguns dos vídeos falam mais da universidade pública e, sei lá, algumas expectativas minhas do que a universidade pública, do papel que ela deve exercer na sociedade e como que esse momento da pandemia e do isolamento faz emergir umas questões que já estavam postas antes. Então, eu venho falando sobre isso, sobre como que nesse momento que é inédito portanto, de aprendizado para todo mundo, de aprendizagem para todos, né? Todos nós estamos aprendendo a viver nesse momento. Então, quais são os papéis assim das famílias, dos professores, para ajudar esses alunos, não só ajudar, né, mas crescer junto e como que essas relações se dão nesse momento. Aí eu queria ouvir de você também, assim, o que você tem a dizer sobre isso, assim, esse papel dessa escola virtual, assim, o que sobra dessa comunidade escolar quando está cada um dentro da sua própria casa? Primeiro, uma diferenciação do que é escola e o que é educação, né? A educação, até estava vendo na Constituição e tudo,
deveria ser partilhada entre os pais, a escola e a sociedade. Então, tem um tripé de atores dentro da educação, mas a gente acaba relegando esse papel só para a escola, né? A escola passa a ser esse ambiente meio mágico, onde muitas coisas têm que acontecer. Então, assim, pensando nos atores, assim, né? O governo tem um interesse na escola, né? E tem certas expectativas em relação à escola. Cada governo, dependendo da linha né, ideológica que tenha, vai atribuir certos papéis ou não à escola. Um papel comum, que geralmente é compartilhado por todos os governos, seria de formação profissional, né? ou de capacidade de entrar no mercado de trabalho, não formação profissional, porque essa é outra diferenciação, né? Diferenciação da educação básica para a educação especialista da universidade. Né? A educação básica, ela deveria atender a muitos aspectos de formação do ser humano, em teoria, para viver em sociedade. Aí estão todas essas disputas do que seria isso. Já a educação especialista da universidade ou de um curso técnico tem uma finalidade específica, que é a formação específica para o trabalho, mas o governo sempre acaba também tendo esse objetivo de formar pessoas aptas a participar em algum momento do mercado de trabalho. Bom, e é isso também desde o começo da escolarização de massa, né, no começo da industrialização, sempre teve esse viés, né, no sentido de que a escola passa a ter, né, os horários fixos, que as pessoas antes que trabalhavam no campo não tinham horários, né, os horários variavam de acordo com os ciclos, de né, responder a certas autoridades, a ter o reconhecimento baseado no reconhecimento externo dessas autoridades em relação a si. Tem certo, né, esse currículo oculto que falam da escola, que tem a ver com a capacidade de você funcionar dentro de um mercado de trabalho. E que também não é só dos governos, e nem da parte das empresas, que é boa parte da crítica que, principalmente educadores de esquerda, falam sobre a influência das empresas no desenho dos currículos, etc. E sim, isso existe, isso está posto, mas ainda mais num sistema tipo do Brasil, em que as elites estão nas escolas privadas, isso é também uma expectativa dos pais, de que a educação é um investimento, você paga por uma escola melhor, como uma garantia do seu filho ter uma melhor posição na universidade, mas que, na verdade, o objetivo não é a universidade, o objetivo é que ele tenha um bom posicionamento no mercado de trabalho mais adiante e consiga uma vaga boa, que mantenha o padrão de consumo que essa família tem hoje. Aí, dentro das expectativas dos pais, de qualquer classe, a expectativa principal é uma manutenção ou uma ascensão social, né? Que é por meio de, por exemplo, entrar numa escola X que vai te dar essa validação, porque você estudou em tal escola, ou você estudou em tal universidade, seja passar no Enem, seja a questão dos diplomas, os cursinhos, né? E as famílias de classe baixa também, né? A expectativa em relação à escola é que você possa conseguir o diploma para você poder ter uma ascensão social diferente da qual você veio, assim, né? Que você possa ascender socialmente e progredir em relação à formação da sua família, assim. Então, e conseguir entrar nesse mercado de trabalho, conseguir ser aceito pelas classes mais altas. A gente está falando de educação, do problema da escola em relação à educação, mas a escola tem 1000 outros papéis, né? O papel de assistência social da escola é muito forte. É muito forte, né? Por exemplo, ser o único lugar onde a criança pode ter acesso, às vezes, a um livro, a um computador, às vezes a comida, às vezes a educação sobre higiene, às vezes vacinação, porque é feita dentro da escola. Então, aí já tem todo um papel social que também tem a ver com o espaço da escola, que também está sofrendo muito em relação, agora, nesse momento da pandemia. Né, você tocou a questão da vacinação, é curioso, porque é isso, aqui no Brasil, principalmente, assim, os prédios das escolas, para começar, que às vezes o mesmo prédio abriga uma escola municipal de dia e uma escola estadual no turno da noite. Então, o mesmo prédio abriga duas escolas, duas estruturas, duas culturas escolares diferentes.
E esse mesmo prédio é aberto para campanha de vacinação no fim de semana, é aberto para as eleições, ele é utilizado pela sociedade em várias formas. Então, esse espaço da escola, ele está bastante à disposição da sociedade em vários momentos, e ainda assim, acho que essa sociedade não se sente parte dessa comunidade escolar, né? É a escola onde eu vou para me vacinar, é a escola onde eu vou para votar, é a escola onde... Mas, de alguma forma, ela... Ainda mais assim, quando tem essa coisa do recorte de classe, né? As famílias de classe média botam o filho na escola privada. Então, eles vão na escola pública para dar vacina para os filhos, eles vão na escola pública para vender, para votar nos governantes. Mas eles acham que o que acontece na escola pública é um problema. Para começar, a escola pública é um problema que tem que ser resolvido por outras pessoas que não tem nada a ver, entendeu? Assim, essa coisa do espaço físico da escola e da escola, comunidade escolar, também existe essa desconexão, assim. Os pais também não se sentem parte dessa comunidade escolar da escola privada. Eles se sentem clientes, né? E isso também tem a ver com uma expectativa que a escola mantém privada, que é essa manutenção da classe média como uma classe que, né, paga a gente para servir, para limpar suas coisas, né, então tem os serventes, e os professores também como serventes da sua educação. Então, os filhos também têm contato com esse tipo de relação dos pais e dos professores, que agora também com a pandemia está sendo exacerbada, porque os pais têm pedido descontos nas mensalidades ou têm assistido às aulas e reclamado sobre coisas que os professores dão na aula, ou estão sendo mais parte do dia a dia do que a escola privada está tentando imitar do que seria uma educação presencial em casa, e está ficando mais patente, eu acho, essa relação em que o pai não se sente corresponsável pela educação do filho junto com a escola, e nem parte da comunidade escolar. Ele é simplesmente o cliente, né? Não, e quando ele aparece nesse momento, por exemplo, que está vendo as aulas acontecerem, é uma postura quase de auditor, né? Eu estou aqui para ver se isso está sendo feito corretamente, e não de como vamos educar essas crianças. É um olhar externo, é um olhar de estou aqui só para ver o compliance, para ver se você está cumprindo as cláusulas do contrato. Inclusive. Tem uma coisa que é super importante, que é a escola também como lugar de guarda, né? Que a gente descobriu esse termo há pouco tempo. Que é uma coisa também que eu falava antes, assim, meio mal, assim, sei lá. Eu falava que era creche de luxo. No sentido de que, infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje em dia, para manter também as famílias e o status social e as classes do jeito que elas são, os pais têm que trabalhar muitas horas fora de casa e eles precisam de um lugar onde os filhos estejam. Então, muitas vezes, a questão educacional também é um segundo plano, porque você simplesmente necessita que seu filho não esteja em casa. Isso, às vezes, é uma necessidade primordial, assim. Isso para várias classes, porque também não só na escola particular, né, mas na educação pública também. É super necessário que o filho possa estar em um lugar seguro a maior quantidade de horas por dia, se for a período integral, melhor, às vezes, para que o pai possa ter mais horas para trabalhar sem se preocupar com o filho. Eu acho que tudo faz parte dessa mesma problemática, da gente ir dissecando de quantas formas a escola faz parte da nossa vida e tem papéis que são essenciais e que, bom, a gente ainda vai chegar na questão da educação. Sim. Mas quanto mais a gente conversa, a gente vê que tem muitas mais coisas antes da questão educacional, que são papéis da escola, né? A sociedade também tem expectativas em relação à escola, que essas crianças sejam preparadas para funcionar e viver em sociedade. Então, a convivência social, o estabelecimento de regras dentro da escola, né, as estruturas da escola também estão postas para poder você ter pessoas que possam ser cidadãs responsáveis e funcionantes e que possam conviver com outras pessoas, respeitando contratos sociais e coisas assim. Então, essa é uma grande expectativa da escola também.
Não tem a ver com educação de conteúdo, tem a ver com outras relações que se dão dentro da escola que também estão postas ali e também se fala quase nada, né, a respeito. Mas que eu acho que é intrinsecamente educação. Se algumas das coisas que a gente estava falando antes eram de assistência social, na verdade, então se a gente está falando de alimentação, se a gente está falando dessas coisas, a gente está falando, na verdade, de assistência social. Isso que você coloca agora, eu já boto dentro do pacote que é educação, é função... É função da escola, independente da precariedade. Porque a alimentação acaba sendo, mas não é intrinsecamente da escola. Eu acho que é isso que você coloca agora. Porque assim, a gente vive em democracias, né? Em democracia, supostamente, todo mundo pode se candidatar a um cargo eletivo e todo mundo no Brasil, inclusive, deve votar e escolher. Então, é importante que a gente tenha espaços de falar sobre isso, sobre o que é os rumos da nação, sabe? Mas, e até assim, isso, de respeitar contratos básicos sociais, de como você trata as outras pessoas, respeito a isso, a regras. De botar uma máscara para proteger os outros. Entendeu? São coisas que são básicas, que eu acho totalmente, que fazem parte do que a gente deveria entender como educação, mas é pouco falado e essa sim é uma responsabilidade desse tripé, né? Escola, casa e sociedade, né? A gente, ou seja, entre todos deveríamos nos educar, e a escola faz uma parte desse trabalho, de como a gente convive em sociedade. A escola aqui, ela tem que se ocupar de muitas outras coisas além da educação. Então, acho que isso passa a ser também um complicador que eu também queria falar, que é em relação à expectativa do próprio professor quando ele passa a ser professor, as expectativas que ele tem dentro da escola, né? Quais são os sonhos, as idealizações que ele tem ou ela tem quando decidem ser professor, e todo esse burnout, né? Esse cansaço, essa coisa que acaba acontecendo depois num país como o Brasil, pela falta de reconhecimento, um monte de coisa, mas também eu acho pelo excesso de expectativas contraditórias em cima do professor. Então, mas eu volto a achar que tem uma coisa que é estrutural, que é, por exemplo, a coisa do vínculo empregatício. Em vários outros países, esses países que a gente adora admirar, o professor, ele é professor de uma escola. Ele vai para essa escola, ele passa o dia inteiro nessa escola, ele passa a semana inteira nessa escola e ele volta. Então, ele pertence àquele corpo social. Os professores, eles têm tempo de se olhar e conversar uns com os outros e saber conhecer os alunos, né? Exatamente, que se algum aluno que começa a apresentar um comportamento diferente do normal, eles conseguem se falar entre si para descobrir se é só na sua própria aula, que é um problema que você está tendo com esse aluno, ou se é um problema que deve ser olhado com mais cuidado para tentar entender, para tentar chamar a mãe. Porque hoje em dia os professores não têm nem isso, porque a questão é essa, a gente deposita essa expectativa toda e não dá as mínimas condições do professor lidar com elas. Então, assim, tem essa coisa das expectativas e dos problemas sociais, que a gente tem problemas sociais mais graves e que eles todos desembocam na escola, tipo, é evidente, a maior parte dos casos de abuso, né, coisas muito pesadas que acontecem com as crianças, quem descobre a escola, quem denuncia a escola. Então, assim, não só a gente tem problemas sociais graves que desembocam, como a gente não dá a esses professores um mínimo de instrumentos, nem ao menos tempo na escola, que seria o básico, entendeu? Pagar um contrato que o professor tenha tempo na escola para resolver. Porque se ele só é pago pelas horas que ele está em sala de aula, basicamente, em que momento que ele vai lidar com o problema que ele identificou? Ele vai falar, peraí, meninos, fiquem aí os 40 aí anjinhos parados, que eu vou ali comunicar que eu percebi um problema. Nem o tempo a gente disponibiliza, muito menos a estrutura de psicólogo, estrutura de mediador, que costuma ter nesses lugares que a gente adora olhar e achar lindo. Claro. Eles têm mediadores, eles têm uma série de... existe toda uma relação trabalhista mesmo, de equipes para dar conta. Os problemas são menos complexos, só que isso aqui me irrita, de quem está sempre olhando lá para fora e dizendo lá fora é lindo, lá fora faz, porque eles só falam do que o professor deveria estar fazendo. Em momento algum, eles falam sobre esse tipo de coisa. O vínculo trabalhista, a equipe de apoio, a equipe interdisciplinar, de psicólogo, de mediador, de especialista em inclusão. Então, assim, é muito injusto que você acha que o professor vai entrar, um professor horrorista vai entrar na sala lindo e pleno e dar uma aula incrível sem
nenhuma das condições. Agora está esse professor diante de um computador tentando mimetizar uma aula presencial para, enfim, dentro, né, os que estão podendo fazer isso, ou que estão sendo obrigados a fazer isso por certas escolas, para fazer o quê de tudo isso? Isso porque eu não cheguei nem nas expectativas do aluno, que a expectativa do aluno com a escola basicamente é encontrar com os amigos. Entendeu? O que o aluno quer da escola é o lugar que ele não tem mais na rua, na comunidade, em vários lugares, que é estar com os outros amigos. Às vezes também, o aluno também, dependendo da classe social também, ou dependendo da situação em casa, a expectativa é sair de casa também. Da mesma forma que o pai não quer o filho em casa. Às vezes o filho gosta de ir para a escola porque é uma forma de se livrar um pouco do ambiente tóxico da casa. Isso acontece também em muitas situações. Então, o aluno espera essa saída da casa. Isso também não está acontecendo agora. Essa criança que vive nesse ambiente, ela não tem mais para onde fugir. Ela não tem esse adulto que é o único outro adulto que conhece ela proximamente, né, como os pais, e nem tão próximo porque são professores horistas, mas na educação fundamental 1, aí os professores têm um pouco mais de contato, mas são os professores que veem que os alunos têm problema de visão, que tem algum problema, se é destro ou se é canhoto, às vezes é o professor que descobre, se tem algum problema de déficit de atenção ou de desenvolvimento. O outro pilar que é ao lado da família. Às vezes a família não percebe essas coisas porque não está tempo suficiente com a criança, nem podendo dar atenção suficiente para a criança. O único outro adulto que está vendo essa criança de verdade é o professor. Isso também é parte da escola e é super importante. Então, o que o professor vai fazer agora? Assim, com todas essas expectativas, com todos esses papéis que a escola cumpre, vai entrar no Google Education aí, entendeu? Tipo assim, eu não consigo entender o que é que eles estão tentando fazer. Bom, se você assume que seu único objetivo, pai, né? Você pai, o teu único objetivo com a escola é que os seus filhos passem no Enem, bom, então tá tudo certo. Então toma ali lista de exercício, decoreba e vamos com tudo. Você não tem do que reclamar. É essa a sua expectativa em relação à escola? Então tá tudo certo. Agora, se não é essa a sua expectativa em relação à escola, que pode ser também uma pessoa que tem uma visão mais humanista, que pense na escola com uma formação mais geral do indivíduo, bom, aí existem 1000 coisas que dá para fazer. 1000 coisas que dá para fazer à distância. 1 milhão de coisas que dá para fazer à distância. Eu tenho aqui anotado várias sugestões, inclusive, coisas que dá para fazer, mas eu não acho que as pessoas realmente saibam o que elas querem da escola. Então, a demanda em relação ao professor, que acaba ficando na ponta, né, das demandas da gestão escolar, dos pais, da sociedade, do governo, é esquizofrênico. É impossível atender todas essas demandas. É esquizofrênico, não tem como. Aí você reduz ao mínimo, que é dar conteúdo. Porque é isso, como as demandas são contraditórias entre si, é isso. Aí você reduz o trabalho de toda a educação em todas essas dimensões que você elencou aqui ao longo da nossa conversa, você reduz tudo isso a entregar conteúdo, porque se você ensinar raiz quadrada, meiose e mitose, vai ficar tudo bem. Você vai ganhar os seus pontinhos, que a gente concorda que todos precisamos dos pontinhos para conseguir as notinhas, para poder conseguir o diploma, para poder passar de ano, ou para passar de ano para depois conseguir o diploma. Ou seja, isso todo mundo concorda? Então, essa é uma expectativa possível? Essa é uma expectativa possível. Mas é uma redução. Mas é uma pena, não só uma redução, mas é um desperdício, né? É um desperdício do que a educação pode significar na vida de uma pessoa, né? E de novo, na vida da pessoa e da vida da sociedade, né? Da vida da sociedade. Que é uma sociedade de indivíduos educados dessa forma só para passar na prova?
né? Eu acho sempre também interessante falar da educação nessas duas dimensões, assim, como eu trabalho com educação à distância, formando graduação à distância no interior do Rio de Janeiro. Então, através dos nossos programas, em parceria com as universidades, a gente forma profissionais, inclusive professores, no interior do estado. E eu sempre falo que isso é importante, tanto na chave do direito à educação superior, dessa pessoa que mora no interior do estado. Então, um direito individual ao acesso à educação superior, e que não requeira que essa pessoa se mude para a capital, por exemplo, para estudar, que era assim que era, uns anos atrás. Quanto existe também uma coisa que é o direito daquele município do interior de ter pessoas bem formadas. Porque antes de ter a educação à distância, e aí eu acho importante, né? Estou falando de educação superior, né? Formação adultos estudando. São jovens de, no mínimo, 17 anos, então, pessoas entrando na idade adulta, que, enfim, é bem diferente falar das atividades à distância para as crianças, que em circunstâncias normais eu nunca estaria defendendo, mas o vírus se colocou e eu acho importante travar esse debate do que a gente faz a partir do momento que estar junto com os amigos numa sala interagindo com o professor não é uma opção. Então a gente está um pouco agarrado a esse modelo, mas ele não é uma opção agora. Não, se a gente quer essa outra coisa, então a gente pode tentar inventar aqui, assim, o que seria essa outra coisa? Para a gente também não ficar só nesse ponto de interrogação esquizofrênico. Eu acho que existe uma situação esquizofrênica, sim, porque existe uma incompatibilidade de expectativas de todos os atores sociais em relação ao que eles esperam da escola, desde o aluno, ao professor, a gestão escolar, aos pais, a sociedade, o governo, todos os atores. Então, até a gente conseguir ter um mínimo de clareza do que a gente quer, de fato, da educação como um todo, pensando que a escola é uma parte dessa educação, e eu acho que a pandemia está trazendo isso com muito louvor, sem querer, é mostrar que os pais também são parte da educação, né? E que não são acessórios, eles são parte integral, fundamental de tudo que deveria ser um trabalho conjunto entre sociedade, escola e família. Agora, na pandemia, os pais estão tendo que se colocar nesse papel. É complicado pra caramba, porque a gente sabe que muitos estão trabalhando em casa, é difícil estar com os filhos o tempo todo em casa. Empatia total, assim, mas não existe educação sem um papel corresponsável dos pais. Não existe, entendeu? A educação nunca vai ser um papel exclusivo da escola. E isso é uma questão que a gente tem que aceitar. Aceitar e para poder fazer parte. Então, se a gente aceita isso, a gente consegue entender melhor como que a gente pode fazer as coisas na pandemia. Não uma responsabilidade exclusiva da escola resolver a questão da educação na pandemia. É uma corresponsabilidade entre pais, escola e talvez, de alguma outra forma, a sociedade. Não sei ainda como. Eu só fico achando que estão faltando propostas, entendeu? Porque eu acho que quem defende videoaula e lista de exercício consegue colocar muito claramente para a sociedade qual é a proposta. Claro. A proposta é simples. Você grava uns vídeos, você põe umas atividades e a Khan Academy corrige, sei lá o quê, entendeu? Então, eu acho que conseguem articular para a sociedade de forma que as pessoas não profissionais da educação ouvem e falam, faz sentido, porque elas conseguem entender o que é isso. E eu acho que para isso que a gente está falando, que é uma educação muito mais ampla, a gente tem que conseguir elaborar propostas um pouquinho mais concretas, porque se você só fala uma educação mais humanista, mais não sei o quê, as pessoas nem entendem muito bem do o que está sendo dito. E aí isso causa insegurança, e aí a pessoa opta por aquilo que eu estou entendendo. Uma videoaula, uma lista de exercício, eu entendi. Um roteiro de estudos que eu tenho que seguir semanalmente, eu entendi. E aí, indo além do ponto de interrogação, eu acho que, assim, existe um lugar
das pessoas que são profissionais da educação, e aí eu acho que existe uma responsabilidade, sim, de quem é profissional da educação, de fazer essas propostas e colocar para os pais que existem caminhos alternativos, para que os pais possam embarcar. Porque hoje os pais não têm nem no que embarcar, eu acho. Então tem uma coisa que está faltando concretude nas propostas. E eu acho que passa por repensar, por exemplo, essa coisa de... Se é uma videoaula, gente, se essa escola tem 5 turmas de quinta série, e cada turma tem um professor diferente, ou sei lá, ou mesmo que se divida entre 2 professores diferentes, não tem porque cada um desses professores gravarem a mesma videoaula. Esses professores, a gente está fomentando essa troca, que às vezes a gente não tem espaço, porque eles são professores horistas e um dá aula segunda e quarta e outro dá aula terça e quinta, então eles nem se veem. Nesse momento de pandemia, botar os professores da mesma disciplina para se falar e distribuir a carga de trabalho. De forma que todos os alunos vão ter uma formação mais rica, porque eles vão ter aula com os 2 professores. E uma coisa de projeto, e botar para que os alunos, se a expectativa do aluno é encontrar os amigos, que tecnologias estão disponíveis hoje para que o professor fomente essa troca entre alunos? E para que eles produzam e o professor provoque que a coisa se aprofunde, que corrija as coisas que estão mal interpretadas. A gente nem chegou em avaliação, mas é isso, prova é impossível. Prova à distância não existe, é impossível. Você não tem como, a menos que você consiga realmente que cada pai se torne um fiscal de prova do seu próprio filho, você não tem, mesmo com câmera ligada. Pois é, mas aí se a avaliação, se você avalia o aluno a partir de uma produção que ele faz ao longo do semestre, aí é possível. Porque mesmo que ele copie do passeio direto a primeira versão da redação, a partir do momento que você lê essa primeira redação e você faz perguntas, você faz questionamentos, aponta lugares que devem ser aprofundados, ele não vai poder colar de novo. Claro. Ou até para colar de novo, ele vai ter que se dar o trabalho de uma pesquisa, de selecionar fontes adequadas. Então, a gente vai debater, no momento que fake news é um grande problema, o que são fontes confiáveis na internet. Né? Aonde que você busca certos tipos de informação. Isso são coisas que eu acho que são propostas bastante concretas que você consegue apresentar para os pais. A gente vai trabalhar. A partir desse momento da pandemia e do momento político do país, a gente percebe que, por exemplo, fake news é um problema muito grave. Então, tudo que a gente fizer na escola vai ter essa pegada de deixar o aluno pesquisar e de avaliar as fontes e de ver... Eu vou até para um lado mais simples também, baseado assim na minha experiência na escola. Eu trabalhava basicamente com educação infantil e educação fundamental 1. Fundamental 1. Mas existe essa pedagogia também, ela funciona para Fundamental 2 e para ensino médio em outros lugares. No nosso, assim, nessa escola, a gente não tem nota, não tem prova, mas tem muita avaliação. Quer dizer, a gente acompanha muito o aluno e a gente se fala entre si, como professor, para poder entender como o aluno está indo. Então, a avaliação ela vem de um outro olhar, que não é o da prova, do teste, daquele momento em que o aluno vai fazer aquela prova, mas de um total do trabalho e dos professores perceberem se aquela pessoa está apta ou não a seguir para o próximo ano. Basicamente isso. As propostas de trabalho sempre eram muito simples e muito pouco expositivas. Então, essa questão da videoaula, de ficar, né, esse modelo de professor vai e entrega aquele conhecimento, a gente nunca precisou disso, entendeu? A gente, por exemplo, contava uma história. A partir daí, de contar uma história, dá para fazer 1 milhão de coisas. Contar um mito. Eu posso falar de história, em vez de eu explicar toda a história grega, eu posso só contar um mito. E aí o aluno pode descobrir de onde veio esse mito, quem contou esse mito, por que era assim, aonde que era, pode ser geografia, pode ser história, pode ser literatura, pode ser poesia, pode ser 1000 coisas a partir de um tema ou um pedaço de informação. A partir de um mapa, a partir de desenho. Era uma escola também muito baseada em artes, né? E também essa ideia de que a arte ela é um outro canal por onde você absorve informação. Então, se você tem que desenhar um mapa, por exemplo, é um trabalho incrível, assim, é super difícil desenhar um mapa, ver um mapa na internet, entender, identificar, colorir, entender que tem várias formas de ler um mapa,
tem várias formas de ler informação. Só ler um livro e fazer um resumo do livro no sentido assim de o que eu achei do livro. Dar um livro de leitura para todo mundo e você ter que escrever o que você entendeu, o que você gostou, sem avaliação se está certo ou se está errado, mas como forma de você mostrar que você consegue se expressar e que você conseguiu entender aquilo que você leu. É tão simples quanto isso, assim, entendeu? Enfim, tem aqui eu peguei umas referências também de um pedagogo italiano chamado Francesco Tonucci, que ele também fala de coisas que a gente também trabalhava muito, que eram coisas concretas, né? O que está acontecendo na realidade, que eu acho que é uma coisa que você fala muito também. Em vez de a gente estar falando da mitose, da meiose, que a gente pode até falar se a gente está falando de vírus e isso, mas se a gente conseguir falar das coisas que estão acontecendo agora, ou de coisas que para crianças menores, as coisas que acontecem na casa. Fazer uma receita, por exemplo, conseguir ler uma receita de uma criança pequena, ler uma receita, replicar essa receita, ou aprender uma receita com a mãe, pedir que conte como é, anotar, passar para os alunos, para os outros colegas, ver se os outros colegas conseguem fazer a receita também. Coisas simples como essa, ver como funciona a parte elétrica da casa, como funciona a parte de água, né? Como que uma casa funciona, como as coisas funcionam, como abre, como fecha, tem tantas coisas dentro da casa. Você pode medir a sua casa, você pode fazer uma planta da sua casa, você pode trabalhar com tantas coisas que são reais, né? Aonde o sol se põe, aonde o sol nasce, por que agora a lua está assim, por que agora a lua está assado. Para crianças de Fundamental 1, por exemplo, mas também para crianças maiores, assim, trabalhar com o que é concreto, com o que a pessoa está vendo. Você está dentro da casa, o teu ambiente, o seu mundo agora é a casa. Então, daí podem surgir milhões de propostas, né? Depois, dentro da sociedade, a gente está vivendo essa pandemia, existem milhões de questões também que estão referentes a esse momento histórico, né, de emergência sanitária, que também podem ser trabalhados para alunos maiores, né? Então, sei lá, tem tantas coisas, sei lá, também esse pedagogo falava entrevistar os avós, perguntar das histórias ou de brincadeiras antigas ou de histórias de outro momento, escrever isso, compartilhar com outros amigos, coisas que você não pode colar, entendeu? Porque são coisas que são reais, entendeu? Então, não é um teste, uma prova, mas você pode gerar um interesse, uma curiosidade real sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o mundo, e pronto, entendeu? E fortalecer os vínculos, né? E você vai fomentando, que nisso os alunos se conhecem melhor, porque eles vão perceber, na sua casa é assim, na minha casa é de outro jeito, né? Como é que você entendeu isso? Eu entendi outra coisa. Então, até esse papel da socialização e dos vínculos afetivos, que é o que mais me dá angústia, assim. E eu entendo a barreira tecnológica de acesso que se coloca em muitas das famílias aqui. Mas existem essas coisas que você está colocando, elas não são feitas online. Não. Então, o aluno tem o que fazer, sem precisar de muita banda, de muita coisa. E aí tem o momento de encontro, que pode ser um WhatsApp que ele manda por áudio para a professora, e eles escutam os áudios uns dos outros. Então, existem soluções que, mesmo à distância, não são tão dependentes de tecnologia pesada, assim. Porque isso tudo que você colocou, isso tudo que você colocou se faz offline. E a maneira de mostrar que fez pode ser muito simples, pode ser áudio de WhatsApp. E impossível de colar, entendeu? Se você, por exemplo, tem que... a professora manda 3 poesias, você tem que escolher uma e ler em voz alta. Ler em voz alta é uma experiência super importante para qualquer idade, né? Entender, ler, então, escolher uma, ler em voz alta, conseguir entonar, mandar um áudio, ou pegar de um livro que já exista, que você já tenha na biblioteca da casa, porque é um livro didático, isso é problemático. Às vezes as famílias não têm livros, né? Não têm muitas referências. Mas dá para você dar algum acesso, alguma coisa que a criança tenha que, o aluno tenha que olhar, escolher, né? Selecionar, falar, eu gostei disso, eu gostei desse por causa disso e disso, eu não gostei por causa disso e daquilo.
já faz uma avaliação crítica, você já entende que ele entendeu o que ele leu, né? Mais importante do que saber ler ou não é se a pessoa entende o que ela lê. Se ela compreende o que ela lê, né? Então, se ele tem que fazer um mínimo de uma avaliação crítica, eu gostei disso ou não gostei disso, você já entende que se ela teve uma compreensão da leitura. Se ela consegue ler em voz alta, ela consegue se expressar, que é uma coisa que é super importante também do trabalho em grupo, em sala de aula, que você conseguir se expressar dentro daquele ambiente com várias pessoas, que você sozinho na casa acaba perdendo um pouco também, né? Você acaba sendo muito... Ou seja, toda essa questão da pandemia faz a gente voltar ainda mais atrás, eu acho, na questão da educação, daquele aluno super silencioso que não dá um pio e que só absorve informação, assim, né? Um mínimo de avanço que a gente sofreu, que a gente viveu em relação à educação, pelo menos assim, que a gente já não tem mais palmatória e que o aluno pode fazer pergunta, que é uma coisa mínima que muda. Agora é muito mais complicado. Então, parece que a gente está até voltando a esse outro momento que é só recepção passiva e entrega de prova, todo mundo em silêncio, senão, entendeu? E que pena, assim, né? Mas eu consigo, assim, sei lá, se a gente começar a falar, eu consigo pensar em 1000 Então, coisas para fazer. Vou fazer uma proposta, então, para encerrar aqui a conversa. Já que tem 1000 coisas, e eu concordo com você que tem 1000 coisas, vou fazer uma proposta da gente fazer algum trabalho juntas, uns cards, algumas coisas, para dar vazão a essas 1000 ideias, que não vai dar tempo da gente explorar aqui, mas a gente conseguir achar um formato, achar uma coisa que a gente possa colocar como opções, não como receitas a serem seguidas, porque meio... né, contra, acho que tanto a minha quanto a sua concepção de educação, que não é um plano fechado, mas um laboratório de ideias para que as pessoas avaliem, sei lá, caminhos. Que é possível outros caminhos, assim, se a gente abre um pouco a nossa visão em relação ao que a gente espera da escola, aí talvez a gente também consiga abrir para receber sugestões de outras formas de lidar com a educação, que não seja só a mesma transmissão de conhecimento, né? Aquela velha história de receita de bolo que acho que já não dá mais, né? E acho que com isso a gente encerra essa conversa. Queria te agradecer por ter topado gravar comigo, foi ótimo. E vamos trabalhar, vamos fazer essas... Então vamos cards. trabalhar. Beleza. Beleza. Beijo. Beijo.